Muito axé, muita energia boa, muita vibração positiva. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, então eu quero explicar para vocês como que ele vai funcionar, tá? A ideia é que todos os dias a gente pegue um livro com mensagens de luz, com mensagens edificantes, né? Não necessariamente religiosas, mas mensagens que nos levem para cima, que nos façam refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos momentos, né? E a gente fale um pouquinho sobre essas mensagens, a gente reflita sobre ela e depois eu vou tirar alguma carta do baralho cigano, do tarô ou do Osho, na hora vai vir a minha intuição. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa energia do dia, como que tá a nossa vibração do dia, qual que é a dica que a espiritualidade quer nos passar para aquele dia, para aquele momento, para que a gente possa levar o nosso dia de uma maneira mais feliz, mais produtiva, mais consciente, né, para que a gente consiga refletir. O canal também vai ter tiragens de cartas, tá? Tanto do tarô quanto do baralho cigano. Eu ainda estou elaborando essa questão. Na semana que vem eu já vou colocar os vídeos das tiragens, vou explicar como vai funcionar na semana que vem, que eu ainda estou sentindo o canal. Então eu quero muito que vocês gostem, que vocês me deem o feedback de vocês. O que pode, né, ir melhorando e tenha um pouquinho de paciência, porque a partir da semana que vem a gente já começa a fazer as tiragens das cartas, tá? Hoje e amanhã, durante esses dias, eu vou fazer esse momento de reflexão pra gente, para que eu possa sentir o canal, para que eu possa sentir como que vão vir as energias, né, do canal e aí, a partir da segunda-feira, a gente já começa com as cartas, com as tiragens, e aí a gente vai evoluindo juntos, a gente vai crescendo juntos e a gente vai vendo quais as necessidades e o que a gente pode fazer para estar atendendo a maioria das pessoas, né, que chegam aqui no meu canal. Então eu desejo muito axé, muita vibração positiva, muito amor, muita energia, muita coisa boa, tá? E eu espero que vocês gostem do meu canal. Hoje eu separei pra gente uma mensagem, um pedacinho de um texto de um livro que eu li, que eu achei muito bonita, e eu vou ler para vocês e a gente vai fazer uma reflexão sobre essa mensagem, tá? E vamos lá. Fique a favor de si mesmo, né? Todos temos os nossos lados sombrios. Qual é o dragão que não deixa você avançar? Qual a força negativa que ameaça engoli-lo? São sentimentos depressivos ou pessoas contra as quais você não consegue se impor porque eles dizem respeito ao seu lado mais fraco? A força, ela está em você. Você mesmo pode defender-se. Defender-se não significa uma luta pelo poder com aquele que o ameaça. Trata-se de ficar firme, de ficar em você e com você. Não precisa da agressão para defender-se a fim de que os ataques dos outros não o machuquem. Se você estiver em contato com a sua força interior, então as pessoas não têm poder sobre você. Unido a esta força, você pode lançar fora todos os pensamentos e sentimentos que desejam colocá-lo para baixo. Olha que lindo, gente, essa mensagem. Fique a favor de si mesmo, né? Porque todos nós, a gente tem o nosso lado sombra, né? A gente tem aquela coisa que nos faz às vezes ficar triste, aquela pessoa que às vezes não respeita a gente, aquele sentimento que nos amargura, que nos deixa agoniado, né? A gente tem um ponto fraco dentro da gente, a gente tem um lado que a gente precisa trabalhar, né? E aqui ele fala muito assim que às vezes a gente tem uma pessoa ali que não respeita a gente ou que trata a gente de uma forma errada e que a gente não precisa de ir lá, brigar, discutir. A gente não precisa usar a força, usar a mesma energia dessa pessoa ou de qualquer situação para lidar com um problema, com uma dificuldade ou com algo que nos atinge, que atinge nosso emocional, que atinge nosso lado mais frágil, né? Quando a força de tudo, gente, tá dentro de nós, do nosso coração, do nosso pensamento, dentro da gente. A gente só precisa se conhecer.
O autoconhecimento, né, quando a gente reflete sobre nós, quando a gente sabe os nossos valores, quando a gente conhece aquilo que a gente é capaz, aquilo que a gente pode fazer, a gente conhece também o nosso lado sombra, o nosso lado defeituoso, né, que todos nós temos defeito. Né? Mas a força para lidar com tudo, até com os nossos defeitos, está dentro de nós. Né? A força, ela está em você, dentro de você e com você. Então, quando a gente tem consciência dessa energia, dessa força, quando a gente sabe, né, aquilo que a gente tem dentro da gente, quando a gente se conhece, quando a gente se valoriza, quando a gente se ama, quando a gente se respeita, né, em primeiro lugar, ninguém vai ter o poder de colocar a gente com um sentimento de inferioridade, colocar a gente com um sentimento para baixo, né, colocar a gente se sentindo mal, né? Então, essa é a mensagem desse momento. Fique a favor de si mesmo, né? Sempre, em qualquer situação que a gente estiver passando, que a gente busque dentro de nós a nossa força, a nossa energia, que a gente busque na nossa espiritualidade, na nossa fé, seja qual religião for, que a gente busque dentro da gente uma forma de se conectar com algo superior, que vai nos fortificar, que vai nos elevar e que vai fazer com que a gente passe pelas situações da vida de uma maneira mais forte, né? De uma maneira mais suave, de uma maneira mais centrada, tá? Então, eu achei muito lindo esse texto, porque ele fala que a gente tem que lidar com as nossas sombras, lidar com os nossos desafios da vida, lidar com o nosso dia a dia, né? Com aquelas pessoas que às vezes nos incomodam, que nos prejudicam, de uma forma que, quando a gente tem noção do nosso interior, da nossa força interior, quando a gente tem noção das nosso poder, da nossa energia, do que a gente é capaz, ninguém pode nos colocar para baixo. Nenhum problema pode nos derrubar, porque a gente sabe que a gente vai ter capacidade de ultrapassar, de reagir, de reerguer, de vencer. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Que tudo na vida, quando a gente quer, a gente pode alcançar a vitória, quando a gente tem fé, quando a gente tem ação, movimento, né? Quando a gente põe a nossa vida para andar, para acontecer, quando a gente se dá a oportunidade, quando a gente se ama, quando a gente se conhece, mesmo sabendo que a gente tem nossos defeitos, a gente não precisa ser tão cruel com a gente mesmo, julgando a gente pelos nossos defeitos. Então, quando a gente sabe que a gente mesmo tendo porque ninguém é perfeito, né, gente? Ninguém é perfeito. Então, quando a gente tem essa capacidade de perdão, de amor, principalmente pela gente e pelo outro, a gente consegue superar vários obstáculos na vida. Eu separei aqui, antes de entrar no vídeo, eu estava vendo o que eu ia falar e eu puxei uma carta e saiu a carta da casa, né? E para mim, essa casa, eu deixei aqui porque, eu falei, vou falar um pouco sobre ela, porque a carta da casa, ela reflete muito para mim, ela remete muito para mim exatamente o que eu falei aqui, né? O que a gente pensa da casa? A gente pensa da segurança, da família, né, do aconchego, do lar. A gente pensa sobre isso. A casa, ela nos remete a um porto seguro, não é verdade? E muitas das vezes também, dentro das nossas casas, existe aquele pontinho de interrogação que é aquela pessoa que é mais complicada de lidar, aquele parente que a gente sofre com ele por algum motivo, por algum problema, né? Seja um problema de saúde, seja um filho que às vezes mexe com drogas, ou seja alguém que tenha vícios, né, de álcool, entre outras coisas. Então a casa, ela nem sempre é só o porto seguro, mas ela remete ao porto seguro, né? Então, para mim, ela combina bem com o que eu acabei de ler para vocês, né? Por quê? Porque mesmo até dentro do nosso ambiente, dentro da nossa casa, onde é o porto seguro, existem conflitos. E a gente precisa saber lidar com esses conflitos. Então, de repente, hoje, a mensagem vai chegar para alguém que esteja passando por algum conflito interno, algum conflito com alguém dentro da sua família, alguém dentro do seu trabalho, alguém dentro da sua vida, que pode estar te dando um mal-estar, um sentimento de tristeza, um sentimento ruim, mas que você deve se conectar com o seu eu,
com seu eu, com você, com a sua força interior, com as suas orações, com a sua energia e principalmente acreditar em você. Porque a casa, como ela remete à segurança, a algo que está dentro, né? Então, dentro de você existe uma força que às vezes nem você sabe a capacidade que você tem. Então, por isso que eu quis deixar essa carta aqui, porque eu achei muito interessante sair essa carta diante da mensagem que eu vi, né? Porque nem sempre a casa, ela é tudo flor, né? Nem sempre tudo são flores. Ai, até bati aqui. Nem sempre tudo são flores. E, assim, o bonito é a gente conseguir passar pelos obstáculos, né? Vencer esses obstáculos. E que muitas das vezes também a gente não vence, né? Que a gente cai ali, que a gente tem um momento de muita luta, muita dificuldade, mas que se a gente buscar a luz dentro da gente, a força dentro da gente, a reagir, né? A gente consegue sair de qualquer situação, tá? Então essa é a minha mensagem, eu espero que tenha ajudado alguém e eu espero que a gente sempre, né, tenha coisas positivas para dizer, né? Uma mensagem bonita, uma mensagem de reflexão, de luz. E eu vou ver se eu tiro uma outra cartinha aqui, né? Já embaralhei, vou ver se eu tiro uma outra cartinha para que a gente possa ver se tem mais alguma mensagem legal aqui para complementar. Opa! Já pulou. Pulou esta e pulou essa, ó, duas cartinhas, tá vendo? Vamos lá. Então, aqui, olha, a árvore, né? Eu acho muito interessante. Olha como é que uma coisa liga a outra, né, gente? A árvore, para mim, ela remete a algo raiz, né? A algo que tá firme, enraizado ali, algo que está forte, né? É algo que também pode gerar frutos, é algo que também precisa de cuidados, né? Então, para mim, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Eu vou refletir sobre a carta da árvore em relação a gente, tá? Em relação a essa mensagem. A gente é como uma planta. A gente precisa regar, a gente precisa cuidar, a gente precisa amar, né? A gente precisa amar a gente mesmo e amar o próximo. Mas a gente só consegue amar alguém quando a gente ama a gente, né? E a gente, para ficar forte, estrondoso como uma árvore, dar frutos, né? Ter firmeza, estar firme ali, a gente precisa do autocuidado, a gente precisa do amor, a gente precisa de fazer com que descobrir a nossa força interior. Onde está a força interior da árvore? Nas raízes. A gente nem vê ali, ó. Tá nas raízes. É ali que começa, dentro de você. É nas raízes que começam a energia da força interior, tá? Então essa é uma mensagem linda, achei lindo. E a torre, né, gente? Eu acho a torre muito interessante, também combinou bem aqui, porque a torre é um momento de transformação. Muitas das vezes significa um momento de reflexão, onde você fica sozinho ali para refletir, né? E muitas das vezes, muitos baralhos, a torre está caindo. Por quê? Porque você precisa mudar, transformar, né? Você vê que aqui tem um sol, tudo na vida, né? Às vezes precisa de um momento de reflexão, onde você fica lá como se estivesse dentro de uma torre, né? Refletindo. E muitas das vezes também vai precisar desmoronar tudo para poder surgir um novo, para recomeçar, né? Sabe quando a gente fala assim, nossa, para arrumar, precisa daquela bagunça, né? A gente não vai arrumar um armário, a gente não tira tudo, não faz aquela bagunça, depois a gente coloca tudo no lugar, fica tudo lindo, arrumadinho. É a mesma coisa, né? Então a gente precisa, às vezes, passar por momentos de transformação, né? Para que a gente possa crescer, evoluir e transformar e brilhar como esse sol que está aqui, né? E voar como esses passarinhos e ir para o mundo e abrir as portas para o mundo e viver uma coisa iluminada e diferente, tá bom, meus amores? Então espero que essa mensagem tenha aí tocado o coração de alguém que esteja provavelmente passando por algum momento de dificuldade, né? E que precisa desse apoio, dessa reflexão. E para aqueles que, né, às vezes nem estão com tanto momento de dificuldade, mas que precisa de verificar dentro de si, né, o amor próprio, descobrir os seus pontos fortes, descobrir onde você pode melhorar, descobrir
quem você é de verdade, né? Porque muitas vezes a gente passa pela vida e não para analisar a gente mesmo. Então eu gostaria muito que vocês tirassem esse tempo para refletir, que esse vídeo fosse assim de muito amor para vocês, que é o que eu quero, tá? Com toda a espiritualidade de luz, ajudando cada dia mais aqui. Esse é o primeiro vídeo no nosso canal. Eu espero que os próximos sejam cada vez melhores, mais legais e que tenham mais mensagens de luz edificantes pra gente. E assim que eu começar a colocar as cartas na semana que vem, eu vou definir se vai ser uma vez na semana, 2 vezes na semana, o jogo de cartas, tá? Que aí vai ser com tarô, com baralho do Osho, com alguns oráculos, enfim. Nós vamos vendo à medida que as coisas vão acontecendo, tá bem? Desejo para vocês um ótimo dia e tudo de bom, do fundo do meu coração. Muito axé, muita luz e muita paz para vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.